Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo. Sério, é surreal. Futebol americano nos Estados Unidos. Futebol americano. O futebol americano é um dos esportes mais populares e icônicos dos Estados Unidos. Com raízes que remontam ao final do século XIX, o esporte evoluiu de uma combinação de rugby e futebol e se tornou uma parte integral da cultura americana. Liga Nacional de Futebol, NFL. A NFL é a principal liga de futebol americano nos Estados Unidos e a mais rica e popular liga esportiva do mundo. Fundada em 1920, a NFL tem atualmente 32 equipes divididas em duas conferências, a Conferência Americana, AFC, e a Conferência Nacional, NFC. Super Bowl, o jogo do campeonato da NFL, é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo. Realizado no primeiro domingo de fevereiro, o Super Bowl combina o ápice da competição esportiva com espetáculos de entretenimento, incluindo performances de artistas de renome mundial no intervalo. Draft da NFL. Realizado anualmente, o Draft da NFL é onde os times selecionam novos jogadores universitários. É um evento muito aguardado pelos fãs e marca o início da preparação para a nova temporada. Curiosidades do futebol americano. Tática e estratégia. O futebol americano é um jogo de estratégia, com cada equipe desenvolvendo jogadas específicas para atacar e defender. Cada movimento é planejado com precisão, e os treinadores desempenham um papel crucial no sucesso da equipe. Equipamentos. Os jogadores usam equipamentos de proteção como capacetes, ombreiras, luvas e protetores bucais. Isso é necessário devido à natureza física e muitas vezes violenta do jogo. Halftime Show do Super Bowl. O intervalo do Super Bowl é famoso pelos shows espetaculares de artistas famosos, tornando-o um evento cultural, além de esportivo. Regras específicas. O futebol americano tem um conjunto complexo de regras, incluindo downs, pontos de conversão e penalidades, que podem ser difíceis de entender para novos espectadores, mas que são parte do fascínio e da profundidade do jogo. Cultura do futebol americano. O futebol americano não é apenas um esporte nos Estados Unidos, é uma tradição cultural. Os jogos de futebol são eventos sociais, onde famílias e amigos se reúnem para assistir às partidas, muitas vezes organizando festas e churrascos. Tailgating. Antes dos jogos, especialmente no nível universitário e da NFL, fãs se reúnem nos estacionamentos dos estádios para fazer tailgating. Esses eventos incluem churrascos, bebidas, música e jogos, criando uma atmosfera festiva e comunitária. Friday Night Lights. As noites de sexta-feira no outono são dedicadas ao futebol americano do ensino médio, especialmente em estados como Texas, onde o esporte é uma paixão intensa. Culinária dos Estados Unidos. A culinária americana é diversa e influenciada por uma mistura de culturas ao longo da história. Pratos típicos. Hambúrguer. Símbolo nacional, o hambúrguer é talvez o prato mais emblemático dos Estados Unidos. Geralmente servido com queijo, alface, tomate e picles, é um item básico em restaurantes e fast foods. BBQ, churrasco. Estilos regionais. O churrasco é popular em várias regiões, com estilos distintos como o BBQ do Texas, focado em carne bovina e temperos secos, e o Carolina BBQ, focado em carne de porco com molhos à base de vinagre. Hot dog. Comida de rua, outro clássico, muitas vezes consumido em eventos esportivos e festas, servido com uma variedade de condimentos como ketchup, mostarda, picles e cebolas. Apple pie, torta de maçã. Sobremesa icônica, conhecida como America's Apple Pie, essa sobremesa é um símbolo de tradição e conforto. Mac and Cheese. Conforto caseiro, um prato de macarrão com queijo, popular em refeições familiares. Festas tradicionais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos celebram várias festas tradicionais que refletem sua história e cultura. Thanksgiving. História. Celebrado na quarta quinta-feira de novembro, Thanksgiving comemora a colheita e as bênçãos do ano anterior, remontando ao século XVII, quando os colonos e nativos americanos celebraram a primeira colheita. Tradições. As famílias se reúnem para um grande jantar, que inclui peru assado, purê de batatas, molho de cranberry e torta de abóbora. 4 de julho, Independence Day. História. Comemora a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Tradições. Fogos de artifício, desfiles, churrascos e eventos comunitários são comuns. Halloween. História. Celebrado em 31 de outubro, Halloween tem raízes em festivais celtas e tradições cristãs. Tradições. Crianças se vestem com fantasias e vão de porta em porta pedindo doces, trick or treat. Casas são decoradas com temas assustadores. Christmas, Natal. História. Celebra o nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro. Tradições. Troca de presentes, decoração de árvores de Natal e festas familiares. Cidades e estados turísticos. Os Estados Unidos têm uma vasta gama de destinos turísticos, cada um com sua própria identidade cultural e atrações. Nova York. Times Square, o coração vibrante da cidade, conhecida por seus letreiros luminosos e grandes shows da Broadway.
Central Park, um grande parque urbano que oferece uma pausa da agitação da cidade. Estátua da Liberdade, um ícone americano, simbolizando liberdade e democracia. Califórnia. Los Angeles, lar de Hollywood, oferece uma combinação de praias, entretenimento e cultura. São Francisco, conhecida pela Golden Gate Bridge, Alcatraz e sua diversidade cultural. Parques nacionais, como Yosemite e Sequoia, que oferecem paisagens naturais deslumbrantes. Flórida. Orlando, famosa por seus parques temáticos, incluindo o Walt Disney World e Universal Studios. Miami, conhecida por suas praias, vida noturna vibrante e influências latinas. Texas. Austin, conhecida por sua cena musical ao vivo e festivais como South by Southwest, SXSW. San Antonio, oferece atrações históricas como o Alamo e o Riverwalk. Illinois. Chicago, conhecida por sua arquitetura impressionante, museus de classe mundial e a Deep Dish Pizza. Cultura dos Estados Unidos. A cultura americana é um mosaico de influências de todo o mundo, refletindo a diversidade de sua população. Música. Os Estados Unidos são o berço de vários gêneros musicais importantes, incluindo jazz, blues, rock, hip hop e country. Jazz, originado em Nova Orleans, o jazz é uma expressão vibrante da história afro-americana. Rock and roll, popularizado nas décadas de 1950 e 1960, com artistas como Elvis Presley e The Beatles. Hip hop, surgido nas décadas de 1970 e 1980 em Nova York, é um movimento cultural e musical que ganhou popularidade mundial. Cinema. Hollywood é o centro da indústria cinematográfica global, produzindo filmes que têm grande influência cultural em todo o mundo. Oscars, a cerimônia de premiação mais prestigiada do cinema, reconhecendo excelência em várias categorias. Esportes. Além do futebol americano, os Estados Unidos têm uma rica tradição em outros esportes. Basquete, a NBA é a liga de basquete mais famosa do mundo. Beisebol, conhecido como o passatempo nacional, com equipes famosas como os New York Yankees e os Boston Red Sox. Hóquei no gelo, a NHL é a principal liga de hóquei, popular especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Curiosidades dos Estados Unidos. Diversidade cultural. Os Estados Unidos são um dos países mais diversificados culturalmente, com uma grande população de imigrantes de todas as partes do mundo. Sistema de governo. Os Estados Unidos têm um sistema federal de governo, com poder dividido entre o governo federal e os estados individuais. Tamanho e geografia. O país é o terceiro maior em área e população, com uma vasta gama de climas e paisagens, desde desertos e montanhas até florestas e praias. Tecnologia e inovação. Os Estados Unidos são líderes em tecnologia e inovação, com empresas como Apple, Google e Microsoft. Educação e universidades. Lar de algumas das melhores universidades do mundo, incluindo Harvard, MIT e Stanford. Economia. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, com uma forte presença em quase todos os setores industriais e comerciais. Veja algumas conclusões. Os Estados Unidos são um país de imensa diversidade e riqueza cultural. O futebol americano, com sua popularidade e tradições, ocupa um lugar central na cultura americana. A culinária variada, festas tradicionais, cidades vibrantes e paisagens deslumbrantes oferecem uma experiência única tanto para residentes quanto para visitantes. A mistura de inovação, história e cultura torna os Estados Unidos um dos países mais influentes e fascinantes do mundo. Os Estados Unidos são uma nação de contrastes e diversidade, refletindo a complexidade e a riqueza de sua história e cultura. A popularidade do futebol americano é um microcosmo dessa diversidade e complexidade, demonstrando como o esporte pode unir pessoas de diferentes origens em torno de uma paixão comum. Este esporte não é apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio de criar identidade, promover a união e celebrar a competição saudável. Impacto cultural do futebol americano. O impacto cultural do futebol americano vai além dos estádios e das transmissões televisivas. Ele influencia a moda, a música e até mesmo a linguagem cotidiana dos americanos. Termos como touchdown, quarterback e Hail Mary são compreendidos por muitos, mesmo aqueles que não seguem o esporte de perto. As noites de jogo, seja no ensino médio, na universidade ou na NFL, são eventos sociais que reúnem comunidades inteiras, promovendo o senso de pertencimento e orgulho local. Integração com outras culturas. A culinária americana, celebrada em eventos de Thanksgiving e festas de jogo, exemplifica a capacidade dos Estados Unidos de integrar influências de diversas culturas. Os churrascos no estilo texano, os tacos de inspiração mexicana, os hambúrgueres e os cachorros quentes são todos pratos que refletem a mistura cultural que caracteriza o país. Essas comidas não são apenas consumidas, mas também celebradas como parte da experiência de assistir a um jogo de futebol americano. Festas tradicionais e eventos. As festas tradicionais dos Estados Unidos, como o Thanksgiving, 4 de julho, Halloween e Natal, são momentos de união e celebração, refletindo valores centrais da cultura americana, como gratidão, liberdade, comunidade e generosidade. Essas festas são marcadas por rituais específicos, comidas tradicionais e decorações festivas que criam memórias duradouras e fortalecem laços familiares e comunitários. Atrações turísticas e experiências. O turismo nos Estados Unidos oferece uma vasta gama de experiências.
Desde a agitação urbana de Nova York e Los Angeles até a serenidade natural do Grand Canyon e do Parque Nacional de Yellowstone, o país proporciona algo para todos os gostos. Cidades como São Francisco e Miami oferecem uma mistura de história, cultura e diversão, enquanto destinos como Bonito, no Mato Grosso do Sul, destacam a beleza natural e as oportunidades de ecoturismo. Avanços tecnológicos e inovação. Os Estados Unidos são líderes globais em inovação e tecnologia, com Silicon Valley sendo o epicentro desse movimento. Empresas americanas estão na vanguarda de avanços em computação, biotecnologia, inteligência artificial e muito mais. Essa cultura de inovação não apenas impulsiona a economia, mas também influencia o cotidiano das pessoas ao redor do mundo. Educação e universidades de prestígio. O sistema educacional americano, com suas universidades de renome mundial como Harvard, MIT e Stanford, atrai estudantes e pesquisadores de todo o mundo. Essas instituições são centros de conhecimento e inovação, contribuindo significativamente para o avanço científico e tecnológico global. Economia e infraestrutura. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, com uma infraestrutura robusta que apoia uma vasta gama de indústrias, desde a agricultura até a tecnologia de ponta. A diversidade econômica do país permite uma resiliência significativa frente a crises globais e promove um ambiente propício ao empreendedorismo e à inovação. Diversidade e inclusão. A diversidade é uma das maiores forças dos Estados Unidos. Com uma população composta por imigrantes de todo o mundo, o país é um verdadeiro caldeirão cultural. Essa diversidade se reflete em todos os aspectos da vida americana, desde a culinária até a música, as artes e as práticas religiosas. Reflexão final. Em suma, os Estados Unidos são um país de contrastes e harmonias, onde tradições antigas se encontram com a inovação moderna. O futebol americano, como parte integrante da cultura americana, exemplifica essa dualidade, sendo ao mesmo tempo um esporte profundamente tradicional e um espetáculo moderno. A culinária variada, as festas tradicionais e as cidades vibrantes oferecem uma rica tapeçaria de experiências que capturam a essência do que significa ser americano. Através do futebol americano, dos pratos típicos, das festas e das atrações turísticas, os Estados Unidos convidam todos a celebrar sua história, sua diversidade e sua contínua busca por progresso. Essa combinação única de elementos é o que torna os Estados Unidos um país fascinante e uma nação que continua a influenciar e inspirar o mundo.